Seja muito bem-vindo ao canal Criptos e Bitcoins e vamos hoje aí ao nosso episódio 4. Hoje nós realmente vamos fazer nossas operações aí juntos. Então, conta verificada, valor depositado, configuração tudo feita aí direitinho. De acordo com o nosso gerenciamento, nós vamos fazer operações aí de R$3, né? Quem não assistiu o episódio 2 sobre gerenciamento de risco, assista para entender por que nós estamos escolhendo esse valor, exatamente baseando numa banca de R$60, né? Então nós vamos operar aí de mão fixa, então vai ser somente esse valor inicialmente e um gerenciamento aí que nós vamos seguir, o gerenciamento 4x2. Esse vai ser o nosso gerenciamento. Então, no máximo, nós vamos fazer juntos aqui 5 operações. E aqui umas perguntinhas aí para poder definir uma coisa bem bacana aqui. Que pares de moedas que eu devo usar, né? E que dias e horários eu devo operar. Então, isso aqui é muito importante. Eu coloquei aqui alguns pares que eu tenho uma preferência especial, né? Então, para operar de manhã e de tarde, eu gosto do EURUSD, AUDCAD, GBP/NZD. Eu gosto desses pares que eu listei aqui. E eu faço uma coisa legal aqui na corretora. Quando eu clico para abrir o par de moeda, eu não clico só aqui em binárias e fico escolhendo os pares que eu vou utilizar. Não fico aqui só escolhendo aleatoriamente ou o digital aqui fica escolhendo. O que eu faço? Eu já salvei. Aqui nós temos uma lista de seleções, ou seja, os pares que eu já salvei. Olha lá, binárias, aqui estão pares que já estão marcados aqui como favoritos, né? Então já tem uns pares aqui que eu já marquei eles, né? E eu tenho aqui também em digital alguns pares que eu já marquei. Às vezes eu marco o EURUSD que eu gosto nos dois tipos de moeda, tanto na binárias quanto na digital. Aquela diferença básica aí entre binárias e digital, só para a pessoa entender. Quando eu penso aqui em moedas binárias, né, eu tenho o resultado, né? O win, eu posso acertar a operação, eu tenho o loss, que eu posso perder, e eu tenho o empate, né? Se empatar, no caso a corretora vai devolver o dinheiro para mim e vai ficar 0 a 0, né? Se acontecer isso na digital, se ficar 0 a 0, eu vou perder. Então, por isso, existe uma certa preferência aí em relação às binárias. Mas o que é que vai definir eu escolher entre binárias e entre digital? Número 1, playout. Esse aqui é o nosso famoso playout, né? Como eu passei lá nos outros episódios, nós vamos operar num playout mínimo aí de 80%. O ideal é esse, 87% ou o playout limpo, né? Eu falei ali 80%, alguns trades, como eu falei, pode até criticar, mas é porque outras corretoras, né, a gente não opera só aqui na Equiopus. Então nós temos o Olimpitrade, Binomo, Cotex e etc. Então às vezes os playouts não estão o famoso 87 que a gente gostaria. Às vezes vai estar como agora lá. Se eu for nas binárias é o playout aqui, ó, 75%. Então playout horroroso, né? Muito baixo. E nossa regra é não operar abaixo de 80%. Então, nesse momento aqui, se eu for operar, só sobrou digital. Não consigo operar nenhuma binária. Tudo playout abaixo de 80%. Olha lá, tem uma moeda aqui que chega aos incríveis 58%. Só que esse par de moeda eu não opero. Olha lá, eu já estou selecionado aqui como favorito sem alguma. E como que eu faço isso, né? Então, vamos supor que o seu par de moeda que eu vou colocar em digital. Vamos supor que você quer operar aí esse USD-CAD aqui, ó, como exemplo, essa moeda aqui, o USD-CAD. Lógico que a moeda está fechada agora, né, pessoal? Eu quero utilizar essa moeda. O que eu faço? Se ela é uma das moedas que eu acredito que sejam boas, tem o gráfico geralmente está sempre um gráfico legal para poder operar. Eu vou falar um pouquinho sobre quando esse gráfico está legal. Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar na lista, ó, o USD-CAD, depois eu tiro. E minha lista aqui tem 20 moedas exatamente, ó. Quando eu clicar aqui, o número vai subir para 21. Se eu vier aqui agora, lá, é só procurar ela e tirar, ó, o USD-CAD. Vou tirar essa moeda, a gente não utiliza ela aí na nossa estratégia.
eu só utilizo essas aqui que eu coloquei nessa lista. Eu me limito a operar somente elas. E qual que é a vantagem de limitar a operar somente os mesmos pares de moeda? Que você até acostuma, você vai começar a entender qual par de moeda funciona mais ou não dentro do seu operacional. Né? Então isso é uma coisa muito importante, você perceber esses detalhes. Que par de moeda está funcionando mais? Igual eu coloquei aqui, para operar de manhã e de tarde, eu gosto do EURUSD, gosto do AUDCAD, GBP-NZD, né? Tem sempre uma retração legal, esses NZD interessante, né? GBP-USD, ou seja, então eu vou acostumando com alguns pares e você ganha até uma certa confiança se você vai fazer a operação mesmo ou não. Eu já percebi muito quando eu não utilizava esse recurso de me limitar a alguns pares, eu pegava um par aqui aleatório, né? E fazia a operação e não dava certo, não respeitava. Porque às vezes aquela moeda, a moeda que não tem uma volatilidade tão alta, talvez, né, para o mercado ter volatilidade, para o mercado mexer, tem que ter pessoas operando ali, né? E se a moeda às vezes não tem muitas pessoas ali operando, mexendo com aquela moeda vai acabar que não vai respeitar tanto. Então tem um pouco disso, né? Então por isso me limito aqui e no fundo a cada dia eu vou ficando mais especialista nesses pares de moedas, né? Então aqui nós estamos trabalhando já inicialmente a famosa padronização e isso é um recurso muito importante. Eu coloquei aqui também horários, né? Então que horários devo operar? Que dias? Então, resumidamente, segunda a sexta, né? Eu deixei um detalhe aqui sobre o payroll, né? A sexta-feira de payroll geralmente eu evito aí operar. Depois vocês procuram saber o que é sexta-feira de payroll. É uma sexta-feira no mês, né, que o mercado americano especial ele tem alguns eventos, alguns acontecimentos, e aí tende a não respeitar as estratégias. Não quer dizer que não vai, mas tende a não. Então a volatilidade quando é payroll é muito alta. Mas assim, se você se limitar aqui, ó, segunda a sexta de início, né, sábado e domingo, são dias aí que dá para operar em OTC e nós não vamos operar em OTC, né? Então quem está começando, corre do OTC, não entra nisso não, entendeu? Primeiro, pega experiência no mercado normal. O OTC também é bom, tem suas estratégias, etc, né? Então, limite segunda a sexta. Eu gosto de madrugada, das 0 horas às 6, principalmente aqui das 2 da manhã até às 6, ele é bem legal. De manhã eu acho que é um excelente horário, das 6 a meio-dia, é muito bom. À tarde nós temos aqui meio-dia às 18. Eu recomendo somente da meio-dia às 14h30. Por que só esse curto período? Por que eu só recomendo aqui? Às 14h30 em diante o mercado fica mais lento, né? Já não temos tantas pessoas operando, aí o mercado fica ruim, fica aquele mercado parado, né? Então, após esse horário geralmente eu não opero, né? E à noite aqui, ó, das 18 às 23. Não recomendo operar à noite. Nem um dia. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem um dia. Geralmente operar à noite como agora. Estou gravando esse vídeo aí. Domingo aí, 21h36. É o horário desse vídeo. Ou seja, é à noite. Então, olha só que interessante. Se eu clicar agora, tem muitos... tem um par de moedas limitado demais. É muito limitado aqui, ó. Nesse momento, no digital nós temos 4 moedas. Nas binárias nós temos um pouco mais, mas com os playouts muito ruim. Esse é o problema de operar à noite. Os pares são limitados, né, e os playouts também costumam ser limitados. Nesse momento aqui nós vamos operar, nós vamos fazer as operações, porém nós só temos só essas 4 moedas para operar. Então com um playout bom, de 87%, né, e se você fizer isso aqui, exemplo, de madrugada, né, 4, 5, 6 horas da manhã, ou de manhã ali, 7, 8, 9 horas da manhã, geralmente o playout está bom e está cheio, está com as moedas tudo aqui. Eu geralmente clico sempre aqui em seleções e só vou operar nessas moedas que eu selecionei. Desde que os playouts delas aqui estejam dentro, no mínimo, de 80%. Tá? Não vou operar nenhum dessas binárias, nem abro, vou nem abrir, entendeu?
Só cliquei aqui para vocês verem mesmo. E vou me limitar a esses 4 pares aqui da digital. Então vamos lá, já vou fechar os outros aqui. E vou clicar lá, seleções, vou para digital e vou abrir os 4 pares de moedas ali que já são selecionados. São os pares que eu geralmente uso, ou seja, eu vou me especializando neles, né? Então, acho que aqui não tem mais nada para a gente falar aqui. Não recomendo mesa à noite de maneira alguma. Acho que é sempre ruim. Beleza, já posso fechar esse negócio aqui inicialmente. Vamos lá, então nós vamos iniciar as operações aqui. Primeira coisa, né? Qual desses gráficos escolher, né? Quais deles? Vai depender do seu operacional. Eu vou operar aqui tipo uma retração. Então, de início, um suporte e resistência básico aí, pullback, né? Ou seja, eu preciso de velas que tenha pavio, né? Eu preciso disso aqui, ó. Preciso de pavio. Se é retração, eu quero que a vela toca na minha linha e eu quero que a vela retraia, né? Então eu preciso de gráfico que tenha aqui bastante pavio. Então eu olhando esse gráfico aqui, ele tem os pavios, né? Ele está interessante. Então esse Euro JPY eu vou manter, né? Eu analiso o primeiro gráfico. Ó, esse GBP-JPY, sempre 5 minutos, viu, pessoal? Eu sempre faço a análise em 5 minutos, né? Sempre aqui 5 minutos. Porém, eu vou analisar em 5 minutos e eu vou fazer a entrada para 1. Né? Ou seja, como assim a entrada para 1 minuto? Eu vou explicar um pouquinho do tempo daqui a pouco, vocês vão entender. Então esse gráfico primeiro, vamos lá, vamos ver se esse gráfico tem bastante pavio para funcionar a retração. Aparentemente, estou vendo uma quantidade de pavio aqui interessante, né? Tem os pavios aí do mesmo jeito, certo? Então, tá assim interessante, né? Ok. Vamos ao outro gráfico. Vamos ver se o áudio JPY está respeitando. Esse gráfico está demonstrando que não está tendo muito pavio, não. Os pavios aqui estão pequenos, ó. Olha que interessante. Isso é muito importante observar. Os pavis são pequenos, dos dois lados, tá vendo? Não são pavis tão grandes. Tem um pouquinho. Mas tem umas velas aqui, ó. Velas de força que a gente fala ali, né? Então, algumas velas sem pavio nenhum. E isso pode desfavorecer o nosso operacional. Você vai lá fazer uma marcação na linha direitinho. E a vela não deixa nenhum pavio. E aí você toma um loss ali, né? De graça. Então, esse gráfico aqui eu vou deixar ele por último. Eu vou deixar ele aqui. Já que a gente está com tão poucos gráficos, assim, está tão limitado, eu vou deixar ele aqui. Geralmente eu faço aqui, ó. Eu fecho o gráfico. Né? Eu limito mais, a gente fala, nossa, mas você vai operar com menos gráfico? Assim, isso mesmo. E quando eu falo que está ruim sem pavio, olha que interessante. O EURUSD é um gráfico que eu gosto bastante. Mas isso é porque nós estamos no domingo, o mercado abriu há pouquíssimo tempo, né? E olha esse EURUSD, ele está até pior do que aquele áudio JPY. Olha para você ver, as velas não tem pavios quase nenhum, muitas velas sem nenhum pavio de algum lado, ó, zerado, sem pavio, uma vela de força total. E temos Doji, né? O Doji é essa vela que fica cinza ali, que ela não sai do lugar. Isso é muito ruim, né? Então, exemplo, moeda digital, se der empate, você vai perder a operação. Então aqui é um risco alto de derrota na operação. Como assim um risco alto? Se empatar, é derrota. Se tivesse em uma binária, né, se tivesse nas opções aqui binárias aqui, vou colocar o áudio aqui, JPC exemplo, né? Se tiver nas binárias, se empatar, pelo menos é 0 a 0, pelo menos eu perco meu dinheiro, né? Mas não dá para operar nas binárias por causa desse valor horroroso, né? De payout. O payout está 72%. Então, por que é muito ruim? Olha lá, se eu colocar R$3 na operação, eu posso perder os 3 100%. Se eu ganhar, eu vou ganhar 2,16. Então, eu estou tendo um rendimento muito baixo. Se eu for no outro payout aqui de 87, eu posso perder os 3 inteiros, mas eu posso ganhar 2,61. A diferença é bem significativa, né?
Então eu vou fechar esse áudio JPY aqui, não vou usar ele não. E esse EURUSD não me convenceu também. Eu não vou operar nesse gráfico aqui não. Tá muito sem pavio, entendeu? E aí no fundo você pode tomar um loss só por causa do gráfico. Nossa, você ficou só com 2 gráficos? Fica limitado, a entrada vai demorar mais tempo para acontecer, mas pelo menos os 2 gráficos estão condizentes ali ao nosso objetivo, né? Eles vão ser até um pouco parecidos a formação deles assim, porque são 2 gráficos de final JPY, né? Isso também conta um pouco, né? Então eles têm um parentesco, né? De alguma coisa assim, mas é um pouco por causa disso. Mas isso aí é o de menos. Então, beleza, definições. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Definir isso aí no gráfico. É começar a criar a nossa linha aí de suporte e resistência. Até para a gente entender para onde o gráfico está indo, o que está acontecendo, né? Então, antes de criar a nossa linha de suporte e resistência, eu vou mostrar um indicador que eu gosto de usar. Eu gosto muito do indicador oscilador estocástico. Eu deixo aqui período 14. Ele é um indicador aí de ímpeto, né? Ímpeto no sentido aqui de entender o que está acontecendo no momento, né? Então, um indicador aí de tendência, né? Ele vai mostrar a tendência bem do momento, né? E isso ajuda, né? Eu posso identificar a tendência de outro jeito? Pode, logicamente, né? A gente pode entender a tendência olhando os fundos e topos, né? Exemplo, pegando esse gráfico aqui, ó, eu tenho aqui um fundo, né? Aí quando eu subo um pouquinho, eu tenho um fundo maior que o outro, né? E aqui eu tenho um fundo maior que o outro. Nesse momento que aconteceu, nesse momento passado, a tendência aqui estava de alta, né? Nesse momento que passado, passou, entendeu? Então a gente pode identificar a tendência a olho nu assim, naturalmente, com a brevíssima análise, né? Mas eu posso ter ali um indicador para me dar uma tendência mais real ali, bem momentânea mesmo, né? Então vamos lá. Já deixei o oscilador estocástico ligado. Vou deixar na outra moeda também. Quando for assim, a gente deixa nas moedas todas que você deixar aberta, em todos os pares. Vou deixar o oscilador aqui também, período 14. Gosto bastante dele, confio aí bastante. Nesse momento aqui no no GBP JPY, está indicando que está uma queda, né? O preço está lá embaixo. E isso pode ser interessante. Às vezes o preço ele vai saturar aqui, ó. Vou colocar uma linha horizontal para a gente marcar o nosso suporte. Tá? Aqui é a nossa linha de suporte. E se está o preço lá embaixo indicando, quer dizer que o preço vai cair. Talvez, exemplo, se eu já tivesse essa linha há mais tempo, nós teríamos aqui, ó. Olha que interessante, no análise suporte resistente. Nós teríamos aqui um toque, 2 toques, estaria fazendo um terceiro toque aqui, né? Logicamente tem mais passado aqui, né? Mas aqui eu vou dizer que foi um pullback desse rompimento. Aqui teve o rompimento, né? Foi mais ou menos um pullback. Então aqui eu posso dizer que é o primeiro toque desse suporte. Segundo toque do suporte. Nesse terceiro teria sido um excelente momento para poder entrar. Mas eu estou ainda reconhecendo o gráfico, estou vendo o que está acontecendo. Então não precisa de tanta pressa assim, né? Exemplo, agora, nasceu essa vela aqui, eu entro aqui, eu faço uma compra? De hipótese alguma. A vela nasceu próxima à linha, né? Quando a vela nasce aqui, ó, esse é o nascimento da vela. Quando a vela nasce muito próximo da linha, esse é um filtro básico aí para a gente não entrar. Vai ter tendência a rompimento. Ainda mais, olha que interessante. Se eu tenho um oscilador mostrando que o preço está lá embaixo, a tendência é do preço continuar caindo. E aí eu vou entrar contra a tendência com uma compra? De maneira alguma. Olha que interessante. Então, isso aqui nós já temos uma possível entrada agora. Vamos entender. Então, isso aqui eu vou colocar na linha aqui amarela. Vou deixar essa linha um pouquinho maior. Então, essa é a linha de suporte, certo? Ela está sendo rompida agora. Perfeito, né? Então, quer dizer que nós vamos ter o famoso pullback, né?
Como assim um pullback? Se essa vela confirmar o rompimento no final dela, ela confirmar que ela rompeu, e como que ela vai confirmar? Desde que a vela passe mais de 50% do seu tamanho. Então aqui ela está passando mais de 50%. Se formar uma nova vela e essa vela voltar e tocar na nossa linha, né? Com esse oscilador caindo, com outro indicador, eu gosto também de colocar aqui, ó, esse indicador, média móvel. Eu venho aqui, ó, popular, médias móveis aqui, vou pôr uma EMA, né? Nós temos aí algumas EMA, vou colocar EMA 8, né? Vou pôr aí branco, né? E vou dar um aplicar, eu gosto de uma linha um pouquinho, uma espessura maior para a gente ver. Então a média móvel também indicando queda. Ou seja, então rompimento do suporte. Vai ter que existir um pullback, vai ter que ter um movimento de volta aqui nesse suporte, que vai passar a ser uma resistência. Assim que essa vela, a próxima vela que nascer, tocar no nosso suporte, que agora é uma resistência, então tocar na nossa resistência, eu vou entrar com uma venda a favor da tendência de queda, que o oscilador mostra que é tendência de queda, que nós temos também aqui o indicador de média móvel também mostra que é tendência de queda. Então vai ser um pullback com confluência. Isso é excelente. É muito bom fazer estratégias que têm confluência. Não é só eu fazer um suporte lá e só entrar quando tocou no suporte, né? Ah, eu fiz uma resistência e só fazer a entrada quando tocou na resistência. Fica muito seco, né? O ideal é que nós tenhamos, no caso, confluências. Então eu vou ter mais de uma indicação, eu vou ter coisas a mais que vão favorecer para aquela entrada. E aí a tendência daquela entrada tá certo, né? Então aqui, agora nós temos que aguardar. O meu operacional vai ser, como eu falei, análise em 5 minutos. Então 5 minutos aqui já está, né? E eu vou usar o tempo aqui. Ele está usando M5, ó, isso é interessante. Aqui a opção só está usando aqui nessa moeda digital M5. Geralmente eu gosto de usar o operacional de análise em 5 com entrada de 1 minuto. Mas eu vou usar o M5 mesmo, sem problema, né? Aguarda essa vela vir tocar. Quando ela tocar, a gente faz a operação para baixo aí. Essa é uma reclamação que o pessoal está tendo aí de Key Option. Geralmente aqui na moeda digital aparece os 3 tempos. Aparece M1, né? Aparece esse M5, tá aqui e aparece o M15. Vamos ver no Euro JP como é que tá. Mesma coisa, o M1 desapareceu, né? Então tem alguns momentos que isso está acontecendo, né? Mas não vai atrapalhar aqui o nosso raciocínio. Vou aguardar aqui o que vai acontecer. Enquanto o gráfico está andando aqui, eu tenho que esperar a formação de uma nova vela, esperar essa vinda dela para cá. Olha só que bacana que eu gosto de fazer. Por isso que eu deixei os alertas aqui, ó. Lá quando a gente fez aquele episódio que eu mostrei a configuração da corretora, eu deixei esse termo aqui de alertas. Por quê? Porque eu gosto de colocar vários alertas aqui, ó, para poder fazer um barulho e me alertar que está chegando na minha taxa. Onde é a minha taxa? Minha taxa é a linha amarela. Eu deixei aqui algumas configurações. Parece que essa vela vai subir. E olha que bacana, nós temos uma coisa aqui muito interessante. Eu vou descer essa linha um pouco, eu vou usar esse pavio aqui como garantia. Eu acredito que às vezes a taxa não pode vir exatamente nesse pavio dessa vela aqui, nesse rompimento não. Eu acredito que ela vai vir no máximo nesse pavio aqui, ó. Esse pavio, no máximo ela vai vir aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou redimensionar a tela aqui. E eu vou puxar o meu suporte aqui, no caso a minha resistência, né? Afinal o suporte foi rompido. Eu vou puxar para essa linha aqui, ó, no último pavio ali. Nesse momento eu já posso fazer a entrada. Ah, mas o ideal não era esperar tocar aqui? Sim, poderia ser. Mas aqui eu acredito que aqui já encaixa na nossa estratégia, já vai ser um win aí possível sim.
E nós temos mais uma confluência. Eu falei da palavra confluência. Então olha que interessante. Nós temos uma resistência. Então nossa estratégia vai ser operar a retração na resistência. Eu não gostei de um motivo. Essa vela ficou uma vela vermelha de força. Toda, tá vendo uma vela sem pavio? Isso pode ser uma notícia ruim. Como assim uma notícia ruim? Pode ser que essa vela nem vá buscar lá em cima agora. Pode ser que esse pullback vai ter que formar várias e várias e várias velas até chegar lá em cima no nosso pullback. Talvez vai demorar. Eu torço para dar uma voltadinha e tocar lá e fazer o pullback agora. Mas essa vela aqui talvez ela trollou aqui a nossa estratégia de ser um pullback rápido. Vamos ver o que vai acontecer. E confluência, eu falei a palavra confluência, olha que interessante. Então nós temos a nossa resistência número 1. Né? A resistência foi rompida, então nossa estratégia vai ser entrar no pullback, vai ser quando tocar aqui. E nós temos aqui uma média móvel. A média móvel, ela também funciona como uma resistência. Então na pior, eu poderia esperar a vela nessa linha amarela, que é a taxa mais arriscada, que eu desci um pouquinho, eu estou dando uma arriscada assim, para a gente fazer uma operação, para não ficar só na falação e tal. Então ela pode tocar nessa linha amarela, eu vou fazer a venda e vamos aguardar o que acontece. Ela poderia tocar nessa linha pontilhada, que é onde a nossa resistência estava antigamente, antes de eu descer ela aqui um pouquinho. Mas a tendência é que se ela subir um pouco mais, ela não passa dessa média móvel. Porque a média móvel também é uma resistência. Né? Também é uma resistência. Então tem várias confluências aqui. E o histórico dessa linha é bom. Então tem esse toque. Tem esse toque antes de romper. Então um toque aqui. Né? Nós temos um segundo toque aqui. Se eu for pegando o passado da linha, é muito importante. Aqui nós temos outro toque. Né? Antes mesmo de romper, deu uma respeitadinha, depois rompeu. Né? Aqui respeitou de novo, aqui ela rompeu. Né? Então é uma linha que tem um histórico. Né? Aqui ela rompeu direto. Né? Aqui. Então olhar um pouquinho, não é ficar olhando lá atrás assim igual um louco, não, mas olhar um pouquinho o histórico também é um bom motivo. Né? É um bom indicador que vai funcionar. Vamos aguardar aqui se essa vela vai subir mesmo ou não. O tempo, pessoal, é outra coisa muito importante. Né? Então nós estamos aqui, ó, 22,55. Essa vela já vai fechar. Vai nascer uma próxima vela aqui. Ó. Já que essa vela vai ficar próxima à nossa linha, eu vou subir ela de novo aqui. Vai nascer uma vela um pouco próxima e velas próxima à linha, né? Tendem a dar errado aí, ó. Nosso alerta número 1, tocou nele, aí dá esse barulhinho aí. Então, um alerta é legal, às vezes você tá lá na outra moeda fazendo alguma coisa, ou você pode estar até em outra página, às vezes você tá lá mexendo numa música, alguma coisa, e toca o alerta, você volta. Por isso que eu gosto de pôr alertas antes da taxa, não põe um alerta só em cima da taxa, não. Senão você sai lá da música, entra aqui, tocou na linha, você faz a operação sem pensar. E leva um loss aí, né? De bobeira, né? Um loss sem pensar. Ó, formou a nova vela. Formou a nova vela. Se essa vela tocar na nossa linha amarela, nós vamos fazer a nossa primeira operação aí de venda. Essa é a nossa primeira operação. O ideal mesmo é que eu aguardasse até dar uma rompidinha, assim, ó, tipo, vai tocar aqui, espera romper um pouquinho. Quando tocar nessa média móvel aqui, ó, nessa linha branca, essa EMA de 8 períodos, eu entraria com a venda. E seria o fim da operação. Eu acho que ela tende, né, a dar um win aí bem certeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita paciência, pessoal. A vela chegou muito próxima aqui da linha e eu não entrei. É melhor perder a oportunidade do que perder a operação, né? Que você vai perder o dinheiro, né?
Vamos aguardar aí o que vai acontecer aqui. Enquanto essa vela está aqui, tendência que vai descer, não vai subir, está enrolando. Eu vou pôr o indicador no euro JPY aqui que eu não coloquei. Então vou colocar lá média móvel, né? Popular, média móvel. Então vai ser uma EMA de 8 períodos. Eu sempre uso uma linha branca. Coloco aqui mais ou menos, aplicar, pronto, volta lá para a moeda. Aí eu vou configurando essa moeda de cá também. Já está com o oscilador estocástico, já está com a média móvel. E o negócio é ter paciência, né? Se você não estiver entendendo as explicações aí, termos que eu estou falando, se tiver alguma curiosidade sobre alguma estratégia, alguma coisa, deixa o comentário aí no vídeo, que eu posso fazer um vídeo, né, respondendo aí essa dúvida, essa pergunta. Então fiquem muito à vontade para mandar. E só resta aguardar, não tem jeito. Temos que aguardar, ver se vai subir aqui ou não. Tem uma coisa também, pessoal, que é legal. Essa dica aqui, ó, é dica só aquelas de curso pago mesmo. Essa dica aqui é importante. Concentrem aqui, observem o movimento dessa vela. Quando eu devo entrar numa operação ou não, de retração, eu tenho que ver se a vela está fazendo esse movimento. Ela vai um pouquinho para frente, ela volta. Ela vai um pouquinho e volta. Ela vai um pouquinho. A vela tem que estar nesse movimento de vai e volta. Ela tem que estar mexendo assim lentamente, como essa aqui, ó. Eu vou ficar um momento em silêncio, concentra nessa vela para você ver que ela está fazendo esse movimento, ó. Aí, ó, vocês viram que ela está fazendo, está bem devagarzinho, né? Isso é porque é à noite, o mercado está meio parado, né? Isso tudo influencia, então não está tendo muitas operações aí no momento, então o mercado é mais lento. Mas ela está sim fazendo esse movimento bem lentamente, né? Ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho, ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho. E esse é o movimento ideal quando a gente vai pegar retração. Ela tem que estar movimentando. Se você vê que a vela simplesmente está aqui, ó, vamos supor, né? Vou colocar essa seta minha aqui para baixo. Vamos supor que eu vou pegar uma venda aqui numa vela que vai subir, vai tocar na minha linha aqui de resistência. A vela está aqui parada aqui, onde está a minha seta. Aí essa vela está lá paradinha, está assim, começou a subir, 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 subir. E ela nunca dá uma volta, ela nunca volta, ela fica só assim, subindo, 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 subindo. Não entra nessa operação. A tendência de dar um loss é muito alta. Esse movimento é importante. Olha para você ver o tanto que essa vela está movimentada. Está indo, está voltando, está indo, está voltando. Eu até estava aguardando que ela ia subir aqui, mas parece que de vez ela vai seguir essa tendência do oscilador aqui de baixa, essa tendência da média móvel de baixo, e vai aparentemente continuar descendo. Minha torcida é que ela toca na nossa linha lá, a média móvel prontinha aqui, ó, e já vai abrir a vela nova, né? Já deu o horário ali, ó, já vai abrir uma vela nova, né? Então tá aqui o horário, já tá próximo, né, de abrir uma vela nova. Então essa vela ainda não foi lá, agora a tendência é outra. Continuo esperando essa vela tocar na nossa linha, independente da média móvel. Mas eu aguardo ela tocar. Se ela tocar na linha, a gente vai entrar com a venda. E é isso aqui mesmo, o negócio é ter paciência, né? Esperar tocar na nossa marcação. Eu vou deixar mais um alerta aqui. Às vezes eu saio dessa página e vou para outra moeda e eu não deixo aqui o alerta, esqueço de deixar isso. A vela vem aqui, sobe e eu levo o loss, né? Então, primeira marcação está aqui, a gente tem que aguardar. Vou para o euro JPY, vamos para outra moeda, né? E vamos começar nossas marcações. Então, vou olhar um pouquinho o passado, olha que interessante.
clico aqui, né, ferramentas, linha horizontal, e aqui nós temos aí um suporte que está sendo tocado nesse exato momento aqui por essa vela que nasceu há pouco. Ó. Então, nós temos uma linha de suporte, foi tocada há pouco. Até não sei se ela já vai ser rompida ou não, porque ele foi tocado lá atrás, né? Foi tocado nesse momento ali. Deixa eu chegar ali com a seta. Já foi tocado aqui, uma região de toque, e agora está tendo um segundo toque aí na região agora, até com aparência que vai romper, não vai, vamos ver, tem que aguardar esse tempo aqui para a gente saber se vai romper ou não. Se essa vela retrair, né, se essa vela aí voltar, a nossa região aí de toque, no caso esse suporte aqui, essa linha que eu coloquei, ela vai continuar válida, né? Eu vou colocar ela amarela aqui. Esse é o nosso suporte. Se essa vela retrair bastante, começar a ficar verde, etc., aí sim ela vale. Nossa região aí, nossa linha de suporte vai continuar válida. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu deixar aqui mais agradável a nossa seta aqui de demonstração. Tá bem enrolado aqui no meio da linha mesmo. Vou deixar essa linha até mais no pavio aqui. E o negócio é esperar. E aqui, pessoal, está sendo um bom exemplo para vocês verem porque que é ruim operar à noite, né? Aqui é uma outra coisa, operar na abertura do mercado. Então eu estou aqui domingo à noite, agora 22 horas. O mercado abriu há pouco. Vocês vão ver isso aqui que está acontecendo. Poucos pares de moedas, então binárias nenhum, não opere nenhum desses. Digital aumentou mais um, virou 5, né? Pares de moedas selecionados dentro da nossa estratégia. Porém, 2 eu descartei porque o gráfico está muito oposto aos nossos objetivos, né? Sobrou 2 gráficos. E você vê que o mercado está lerdo, está um mercado devagar, sem volatilidade, né? As velas muito lentas. Ou seja, se você tentar operar nesses horários, você sempre vai ter essa dificuldade. Ah, mas eu não tenho outro horário para operar, né? Opera cedinho, de madrugada. Ah, eu saio para trabalhar de manhã, levanto um pouco mais cedo, opera ali 1 hora mais cedo, 1 hora e meia. Né? Muita gente opera nesses horários e é excelente. Eu gosto bastante de operar ali 5, 6 horas da manhã. Bem interessante esses horários. O mercado está geralmente andando, né? Não está nessa paradeira aí que está agora. O par de moedas vai estar todo mundo aberto, né? Os playouts geralmente estão ótimos, né? Eu só não cliquei nas moedas binárias porque os playouts não prestam, né? Porque é playout e prejuízo, né? Então não vale a pena. Então esse é um problema. Então esse episódio 1 aqui, a gente já está entrando nessa barreira. Por isso que eu comecei falando ali dos horários. Para vocês verem que são fatores muito importantes. Então um trader profissional, né, ele segue isso à risca. Né? Um trader profissional, ele não entra esse horário aqui para operar de jeito nenhum. Ah, eu estou domingo aqui 22 horas. Ele entraria aqui na pior meia-noite, né, que seria segunda. Ele não entraria domingo de noite para operar, ele entraria ali na segunda. Exatamente por causa... Ele vai evitar isso aqui que a gente está vendo. A linha, que seria o nosso suporte, ele acabou de ser rompido. Eu nem posso considerar um pullback, porque está muito próximo, né, à vela. Ah, mas essa vela aqui rompeu mais de 50%. Eu acho que sim, passou mais de 50% dela. Mas essa linha vai nascer muito próximo, né? Está muito próximo à linha aqui para eu já entrar como operação de venda se houver um toque aqui. Vou te falar que esse toque até tem sentido, porque eu tenho indicações, ou seja, que indicações? Eu tenho uma média móvel indicando que o preço está em queda total. Eu tenho um oscilador estocástico mostrando que o preço
está sobrevendida, está muito lá embaixo, né? Então isso também é um bom indicador. Sim, eu poderia entrar com a venda aqui. Eu poderia arriscar. Geralmente, que seria um pullback, que seria uma estratégia de pullback. Então, teve aqui alguns toques, onde o meu mouse está mexendo. Aqui foi o nosso segundo toque, né? Segunda região de toque, e já rompeu, e aqui está acontecendo um pullback, né? Posso fazer venda aqui nesse momento, poderia entrar com a venda, né? Ou poderia ter a paciência e aguardar, né? Então, isso é bem relativo, né? E aí, faço a venda, não faço, né? Geralmente não gosto de fazer vendas em regiões que a vela nasceu muito próximo à linha, né? Aqui eu acredito que se eu tivesse entrado seria um win. Mas nós vamos sempre ter paciência, aguardar uma boa entrada aí para não ter risco de loss mesmo, né? Tá até respeitando, ó, já tocou na linha lá, retraiu um pouquinho, ó. Seria um win se eu tivesse entrado aqui, principalmente se a gente tivesse o tempo de M1, né? Aqui a gente só tem o M5 e o M15, mas já dá para ver que seria um win, ó, se eu tivesse entrado na estratégia do pullback. Eu preferi manter o meu padrão, o meu operacional aqui de maneira firme, né? Não vou sair fazendo qualquer entrada. E essa calma, né, é isso que faz a diferença, né, de ter resultados ou não. Se você começa a entrar em qualquer operação, uma hora dá certo, uma hora dá errado, aí uma hora dá errado de novo, e aí vai embora a banca, né? Então vou guardar mais um pouquinho. Vamos ver o GBPJPY. O preço realmente ele não veio buscar o pullback ainda. Não veio na nossa linha aqui de resistência. Ele está descendo, né? O indicador está aqui indicando queda, né? Todo mundo na queda ali. Ó, tá insistindo aqui na linha. Ainda tem o tempo bastante para entrar com uma venda. Ainda poderia insistir, né, nessa venda. Mas, como eu não entrei antes, eu vou manter aqui o mesmo plano. Ainda mais que nós estamos operando M5. Vai ser no final da vela aí, né? Ou seja, essa vela, se eu entrar aqui, ela só vai terminar às 3h10 aqui, né? E aqui eu tô vendo um detalhe. Peraí, não. Agora são 22h10. Por que tá 3h10 o horário aqui, né? Tá lá, 26 de junho e 23h10. Por causa do fuso horário. Eu vou clicar aqui em configurações. Perceber esse detalhe agora lá. Idioma português, eu vou mudar. Vou colocar aqui São Paulo, né? Não tinha me atentado a esse detalhe. Agora sim, o horário de Brasília, eu vou colocar São Paulo, né? E pode fechar agora, o horário mudou lá, 22h10, 22h09. Interessante, o pullback aqui teria funcionado, né? Mas vou manter meu operacional aqui. Vamos lá, GBPJPY 0 a 0. Vamos ver se tem mais um par de moeda, se abriu mais um digital. Os binários estão com os playouts ruins. Euro GBP não estava disponível naquela hora. Vou clicar nele. O par de moedas já abriu com o indicador que eu tinha deixado, né? A média móvel, com estocástico, já facilita. Vou analisar se ele está volátil, né? Se está deixando pavio. Eu sempre presto muita atenção nesses detalhes. Ó. Inicialmente, batendo o olho, só tem um doji, né? Tem um doji, estou vendo alguns pavis aqui, né? Tem uma velhinha de força, mas não tem muitas. Sim, acredito que funciona a retração. Vai funcionar assim. Nesse momento, até nós temos aqui ali rompeu um toque, 2 toques, 3 toques aqui. Ó. Acredito que aqui é um possível momento de venda, né? Só que essa vela surgiu um velão grande, né?
talvez isso pode ser vela de notícia, né? Essa vela está muito forte aí. Interessante, vela de notícia. Vamos abrir as notícias, vamos ver como que estão aí. Calendário econômico. Vamos olhar os horários das notícias. Então, agora são 22h10. Não temos nenhuma notícia, as notícias já passaram. Estavam aí nas moedas JPY e NZD, foram mais cedo, então não temos influência de notícia nesse momento. E sim, olha que interessante, ó. Se essa linha já tivesse sido marcada anteriormente, essa linha de resistência poderia sim ter sido uma entrada nossa. Vou colocar aqui uma linha roxa, vou deixar metade, olha que interessante, ó. Nós temos aqui uma quase aproximação aqui da região. Está meio longe para falar que é uma aproximação. Aqui nós temos sim uma região estoque. Uma regiãozinha de toque. Deu até duas velas de diferença. Eu posso dizer que foi um toque, dois toques aqui. E agora nós tivemos o terceiro toque, que era até o nosso momento de entrada aí no suporte e resistência. Então aqui sim, até foi bem próximo, não chegou a tocar. Mas sim que poderia ter sido uma possível entrada, né? Mas é aguardar, né? O negócio é ter paciência mesmo, né? É melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro, né? É a famosa frase aí. Vamos aguardar. Por enquanto nada. Essa linha no caso aqui, resistência, se nascer uma próxima vela e tocar, dessa vez eu acredito que eu posso fazer a entrada, né? A entrada com uma venda. A vela só tem que nascer um pouquinho distante, né? Ela não pode estar tão próxima. Mas se nascer uma vela aqui, né? Agora, vou puxar aqui a nossa linha aqui de análise. Ó. Exemplo, nasce uma vela aqui agora e essa vela busca lá que eu entro com uma venda. Né? Sempre ficar bastante atento para ver se não está tão contra a tendência, né? Ó, nós temos uma média móvel indicando que o preço está subindo. Nós temos aqui o oscilador mostrando que o preço está alto. E aqui está formando um martelo, ó, é um padrão de reversão, né? Aí pode dizer que esse martelinho aí ele vai indicar que essa tendência de alta ela vai mudar, ela vai começar a ter uma tendência de queda aí, né? É um movimento natural, né? Aqui ele teve uma leve subida, né? E agora ele vai começar a dar uma leve queda para depois voltar a subir de novo. É um movimento aí normal e natural do mercado. Nossa, e o preço já está caindo ali, absurdo já, né? O que parecia que quase era uma vela de notícia, de repente ela secou, né? Vamos aguardar o final dessa vela, poucos segundos aí. Tá faltando aí uns 30 segundos para fechar essa vela. E nasce a outra. Vamos ver o que ela vai ser. Ela vai ser um martelinho mesmo ou não. E é isso aqui, pessoal. Paciência. Resultado do mercado tem que aguardar. E por isso que a gente tem que pegar aí os ativos que estão voláteis, que estão dentro da nossa estratégia. Só esperar, não tem o que fazer. A vela muito lenta, custando a formato, né? Euro GBP. Também está longe da nossa marcação. Aqui eu vou deixar um alerta. Vou pôr um alerta aqui. Pôr um segundo alerta aqui. Vamos lá, tem que ter uma operação aqui certeira para a gente pelo menos fazer uma, né? Não vai ser o 4x2 que a gente tem objetivo, mas pelo menos fazer uma operação aí.
Aqui. Vamos ver o histórico dessa linha de resistência. Se é um bom histórico, se eu posso confiar nela. Sim, é uma linha poderosa. O preço bateu muitas vezes nela. Eu gosto muito de observar esse histórico, muitos toques, né? Muitos toques e sempre respeitando. Por que isso é legal? Porque se tocar aqui agora, eu vou entrar com a venda. Dessa vez eu vou fazer a venda. Tem até o nosso indicador junto ali. Vamos lá, velhinha. Só tocar para a gente fazer nossa primeira venda aí. Muito devagar. Sobe mais um pouquinho. Ter calma, esperar tocar na marcação. Não adianta eu entrar com uma venda desesperado aqui agora. Isso pode, né, custar um loss grátis aí. Às vezes a vela fica 1 milímetro ali abaixo da linha, da onde você fez a entrada, e você leva o loss de graça. Ela nem podia ajudar e tocar na linha, né? Mas ela parece que chegou muito próximo. Eu fiz a marcação aqui no 29.956, ela chegou no 950 aqui. Chegou muito próximo. E já retraiu. Parece que ela não busca mais não. O tempo também está chegando, ela está esgotando, né? Abaixo aqui, né? Daqui a pouco eu só tenho mais 30 segundos para entrar. Se ela não tocar até o final desses 20 e poucos segundos, eu não entro. Vamos lá, começou a querer subir de novo. Vai ou não vai? Se tocar depois desse tempo, eu não posso entrar. Que se tocar nesse tempo ainda vale para a mesma vela. Se eu entrar agora, exemplo, eu já não entro mais aqui. Se eu fazer a operação agora, vai ser para a próxima vela que vai nascer aqui agora. Então, se tocar agora, infelizmente não posso fazer entrar. E a próxima vela aqui, pela tendência, vai nascer muito próxima à linha. E ela tem alta tendência de rompimento. Alta tendência de subir aqui e romper a nossa resistência. É um mercado muito lento, muito lento. Operar à noite assim realmente não dá, né? Acho que esse vídeo ele vai ficar de experiência, né? Vai ser uma experiência interessante. Por que não operar à noite, né? Acho que vocês estão vendo, né? Não tem operação, fica muito devagar. Ó, nasceu uma vela muito próxima à linha. A gente não entra de maneira alguma. Se entrar aqui, pode romper, pode ir embora para cima. E você tomou o nós aí, né? Tem que aguardar, não tem jeito. Velas muito devagar. Poxa, mas que pena, hein? Nem para ter uma operação aí. Tiveram duas possíveis, né? Que eu acabei não entrando. Mas é porque eu respeito bem os filtros, né? Às vezes eu prefiro deixar a oportunidade passar do que tomar um loss, né? Mesmo que teria sido aqui um possível win, né? Naquela primeira tentativa, essa aqui eu poderia ter arriscado um pouquinho. Porém, essa aqui tem um risco sim de tomar um loss maior, né? Essa vela que está aqui vermelha, se ela vier tocar, não é legal arriscar, mesmo que seja uma linha bem respeitada aqui no passado, não é legal. Ela nasceu muito próxima ali, então para ela dar uma rompida ou ficar assim, terminar um pouquinho acima da linha, não custa nada. Muito fácil acontecer isso. E eu tô vendo aquele padrão de poucos pavis de novo, infelizmente, ó, vela de força,
Nós temos outras velas aqui que teve o pavio pequeno, vela sem pavio para baixo. Então, no fundo está repetindo um pouquinho aquilo que eu fechei os outros ativos. E aí acaba que fica mais arriscado, né? Então, esse é um motivo também que faz eu evitar aí de ter feito essas operações anteriormente. Aparentemente o mercado não vai, né? Aqui também longe da linha lá em cima, bem distante. Nada no euro GBP, nada aqui no euro JPY, GBP JPY, o pullback aqui que é a melhor operação que a gente tinha aí desses três pares, infelizmente está muito distante. Até está começando aquele oscilador dar uma subidinha, né? Parando aquela queda que veio monstruosamente, mas está longe de chegar ali, né? Vamos ver se abriu mais pares, continua só eles. Ao playout, ó, 76, temos que evitar. Playout das binárias continua horroroso, muito ruim. Tá difícil. Deixa eu ver se aqui também só tá M5. Aqui tá M1, ó. Olha que interessante, ó. Aqui tá M5 e M15, o Euro GBP, que é um outro par de moeda que eu gosto. Ele tá aos três tempos. Ele tá em M1, tá em M5 e M15. Ele já tá em todos. Infelizmente o horário não colabora aí. Tá muito lento aí. Então eu acho que eu vou fazer assim. De vez eu continuar, eu acredito que expliquei aí bastante coisa, coisas importantes. Falei da preferência ali dos pares de moedas. Uma pena a gente sair aqui sem nenhuma operação, né? Mas é isso mesmo. Às vezes é melhor sair sem nenhuma do que sair com um loss, com dois loss, né? Do que não respeitar aquele gerenciamento lá. Saiu no 0 a 0. Então eu vou deixar para operar aqui de madrugada. Vou entrar aí muito provavelmente aí 5h30, 6 horas da manhã, ali, né? O início da manhãzinha ali vou operar. E aí eu vou trazer aqui para vocês como que for, né? Vou encerrar esse episódio 4 aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os comentários, dúvidas, podem perguntar sobre estratégia, etc. no geral. Mas eu acho que já tem uma lição e já tem uma realidade aqui que o trader enfrenta. Nem sempre ele vai entrar e vai ter boas operações, né? Às vezes é melhor sair no 0 a 0 do que sair no prejuízo, né? Isso é muito melhor. Então, até o nosso aí, episódio 5.